A embalagem é uma das principais responsáveis pela proteção de um produto. Desde a produção até o consumo efetivo, é ela quem o protege, evitando a contaminação por micro-organismos, insetos, entre outros, mantendo a sua integridade. As mais comuns são de papel ou papelão, plástico e também tem as chamadas LV, longa-vida, que tem entre seus componentes o alumínio e o plástico, que causam um alto impacto sobre o meio ambiente. Este, por exemplo, leva mais de 300 anos para se degradar. Por outro lado, há um movimento para que as pessoas reduzam o consumo das embalagens e também pelo descarte correto delas. Mas afinal, a embalagem é uma parceira ou uma vilã do meio ambiente? Ela deve ser levada em conta quando escolhemos um produto? O que é preciso para mudarmos os hábitos ao descartar uma embalagem? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! A produção física de embalagens cresceu 6,8% no segundo trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020, com destaque para embalagens de vidro, que cresceram 23,7%, seguido de embalagens metálicas, que avançaram 18,3%. Os dados são da ABRE, a Associação Brasileira de Embalagem, que divulgou os números de seu mais recente estudo macroeconômico da embalagem e cadeia de consumo no Brasil, realizado sob a chancela do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O mercado mundial de embalagens saltou de um total global de 861 bilhões de dólares em 2014 para 891 bilhões em 2018 e deverá alcançar a marca de 1 trilhão de dólares em 2024. É o que mostra o estudo The Future of Global Packing to 2024. E que elas estão presentes cada vez mais na rotina de cada um de nós é evidente. 1/3 do lixo doméstico, que é quase 80 milhões de toneladas, é composto por embalagens. Cerca de 80% delas são descartadas após usadas apenas uma vez. Como nem todas seguem para a reciclagem, este volume ajuda a superlotar aterros e lixões, exigindo novas áreas para depositarmos o lixo que geramos. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apesar do Brasil contar com uma política nacional de resíduos sólidos desde 2010, o país mantém o mesmo percentual de reciclagem há 3 anos. Recicla apenas 2,1% do total de resíduos coletados. A docente do Departamento de Infraestrutura e Ambiente da Unicamp, responsável pela área de gestão de resíduo sólido, que é doutora pela Universidade de Tóquio em Engenharia Urbana e Ambiental, fala do papel da embalagem. A gente não pode dizer que a mesma embalagem que embala, né? É redundante falar isso, mas que embala um eletroeletrônico, por exemplo, que vai ser entregue na sua casa, tenha o mesmo impacto que a embalagem que você utiliza, que você acaba comprando junto com o produto alimentar que você adquire lá no supermercado, né? O plástico, quando a gente analisa, geralmente, a maior parte das pesquisas analisa ele no consumidor dentro do supermercado, porque é onde a gente tem o plástico mais leve, né? É aquele plástico que está fora do controle da logística de produtos, etc. Então, é o que você vai fazer com a sua garrafinha PET, né? O que você vai fazer com aquela embalagem da bolacha, e assim por diante, que embala o frango, o isopor que está ali no peixe, tudo isso, dependendo da pessoa, tem uma destinação diferente. E, além disso, eles têm um peso específico muito leve. Então, para você perder dentro do processo de gestão de resíduo sólido urbano, é muito fácil. Por isso que a gente vê, às vezes, plástico na boca de lobo ou nas calçadas, né? Não é só o descarte inadequado da população, é também o processo,
né, de acondicionamento para coleta, o fato de ser muito leve. Então, quando a gente analisa a embalagem, a gente tem sempre que pensar em qual função ela está desempenhando, né? Porque, por exemplo, no caso de um eletroeletrônico, de uma geladeira ou de um fogão, particularmente nesses casos, algumas empresas já dão destinação final a essas embalagens, e o próprio consumidor, por conta do tamanho, ou muitas vezes por conta da sua própria preocupação, também destina adequadamente isso, né? E a quantidade também é muito menor. A gente tem que lembrar que a política nacional, ela determina uma responsabilidade compartilhada, né? E essa responsabilidade compartilhada, ao longo do tempo, desde 2010, quando foi promulgada a lei, ela tá caminhando a passos muito lentos, né, para definir realmente o papel de cada um desses atores dentro dessa responsabilidade compartilhada. E no caso que você mencionou, por exemplo, da preocupação em adequar a embalagem para não ocorrer a perda do produto, principalmente no caso alimentício, a gente tem que lembrar que não é só a perda do produto, né? Tudo que nós produzimos tem extração de recursos naturais, tem energia envolvida, tem água envolvida, né? Então, a gente precisa entender que não é só o produto, não é só a embalagem, é todo o ciclo de vida que esses produtos acabam consumindo, né, ao longo da cadeia. Os recursos, né, que eles vão consumindo ao longo da cadeia. Quando a gente pensa em qual é o papel hoje, o que se necessita bastante, a gente pode olhar, claro, dentro das nossas proporções e entendendo que o Brasil é um país e a Europa é um conjunto de países num processo diferente, econômico, de desenvolvimento, mas se a gente olhar para a legislação europeia, existe um caminho que a legislação brasileira ainda precisa fazer, que é adequar o uso dessas embalagens, regulamentar realmente o uso dessas embalagens, para que não só o alimento seja preservado na sua melhor forma, né? A gente sabe que tem diferença entre envasar um alimento no vidro e utilizar o plástico como o processo, né, de embalagem. Você tem uma perda, às vezes, de qualidade do produto, né? Então, a gente tem que pensar nisso, mas também regular a quantidade que a gente está utilizando também, né? Então, a questão também da descartabilidade. A gente vê na Europa, por exemplo, uma preocupação direta nessa descartabilidade. Existem algumas leis aqui no Brasil que estão caminhando para isso. O Estado de São Paulo está pensando nessa esfera, porque não adianta. A gente tem que lembrar que eu estou destacando o plástico porque ele é o maior problema entre todas as embalagens, tá? Ok. Mas a gente precisa imaginar que o plástico ele é um material persistente no ambiente, que ele não degrada, ele não desaparece, que o máximo que ele faz é ficar cada vez menor até atingir nanoestruturas, né? E ele é utilizado de maneira extremamente descartável, né? Inclusive, a própria população tem uma ideia negativa do plástico exatamente por causa dessa descartabilidade. Então, a maior parte da população entende que o móvel, por exemplo, de plástico tem qualidade inferior de um móvel de madeira, sendo que o plástico, ele seria mais persistente. Mas como esse móvel ele é feito de maneira descartável, para durar pouco, para ser trocado com facilidade, ele acaba realmente entregando uma qualidade inferior. E o mesmo vale para as embalagens. Para se ter uma ideia, a decomposição do papel no meio ambiente é de 3 a 6 meses. Tecido, de 6 meses a 1 ano. O metal, mais de 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos. O plástico, mais de 400 anos. O vidro, mais de 1000 anos para se decompor. E o descarte incorreto causa prejuízos à natureza. A presença de plástico no oceano já é mostrado, né, que prejudica a fauna e a flora, né? Principalmente a flora marinha, que é extremamente prejudicada, corais, né, sistemas, biomas, né, que são extremamente frágeis e que já são prejudicados por isso. Inúmeros animais, né, as pessoas tiram foto, às vezes, de animais que ficam presos em redes plásticas, em embalagens plásticas, né, principalmente tampinha de garrafa ou aquele anel que fica em volta, né, de vários tipos de embalagem plástica. Por quê? Porque são muito leves e facilmente são levados pela corrente
pelas águas pluviais, depois entram nos corpos hídricos e acabam no oceano. Não é necessariamente a pessoa que descartou na praia, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia também que é só o descarte da praia que prejudica, não necessariamente. No caso da dengue, né, do Zika, chikungunya, todas essas doenças, elas acabam se proliferando mais rapidamente quando você tem descarte legal de resíduo. Isso ainda ocorre bastante no Brasil, não é algo a dizer que é irrelevante, não é extremamente relevante também. E eu acho que o maior problema é sempre, na questão da embalagem, pontualmente na embalagem, o problema sempre está na facilidade de você descartar na via pública. Eu acho que esse é o maior problema. A sacolinha plástica, você mesmo na sua casa pode ver, é só você esticar que ele rompe com uma facilidade imensa. Então, imagina que você colocou o seu resíduo ali e coloca para coleta do poder público, né, do caminhão de lixo que vem e recolhe. Aquilo rompe com uma facilidade muito grande, às vezes, e fica aquele rastro, né, de resíduos, às vezes, na rua, ou então passa uma chuva um pouco mais forte, acontece uma chuva um pouco mais forte, leva esse saquinho para a boca de lobo, entope a boca de lobo. Então, a sacola plástica, ela sempre vai ter um impacto ambiental, e um impacto no sistema de saneamento de uma cidade muito grande. Ela não foi projetada para isso, né? Não é a função dela. A especialista aponta um agravante nesse contexto. Com a pandemia do novo coronavírus, as máscaras também se tornaram um problema ambiental que ainda deverá ser encarado por todos. É um hábito que a população tem, infelizmente ainda, de jogar mesmo na rua, né, sem a preocupação, não só a preocupação ambiental, mas a própria preocupação de saúde pública. Tem várias pesquisas que mostram que quando você já vê algo descartado no chão, as chances das pessoas continuarem esse comportamento é muito grande, né, eles continuam, porque uma vez que está sujo, então não significa que há necessidade de preservar o local limpo, né, a mensagem, né, que existe é essa. E o fato também dessa mensagem da descartabilidade, né, que você pode facilmente jogar alguma coisa fora, é bem típico da nossa sociedade hoje em dia. Então, o que eu vejo é que falta aí uma ação mais efetiva do poder público, não em só regulamentar ou punir, né, porque o Rio de Janeiro foi um exemplo há um tempo atrás, né, daquela legislação para proibição de descarte, né, de resíduos em via pública, e não deu certo. O que a gente precisa é de um programa educacional, né, verdadeiro, não um programa informacional, onde você tem um folder e começa a distribuir para a população, e esse folder acaba virando resíduo também. O impacto maior que a gente tem é a questão do microplástico nas águas, né, não só no oceano, como inclusive nas águas servidas e na água potável. Isso é um problema crítico, não só no Brasil, isso é um problema mundial. As últimas pesquisas mostraram aí que a presença de plástico em águas de torneira, né, que abastecem a casa dos consumidores, está em torno aí de 78% a média. Então, são níveis extremamente preocupantes, né? Não chega a ser alarmante, mas é preocupante, porque a tendência é aumentar, a tendência não é diminuir, né? Não é um evento esporádico, pontual. Isso vem crescendo com o tempo, exatamente por conta dessa propriedade do plástico, dele ser persistente no ambiente e de não degradar, né? Então, esse eu acho que seria o maior problema, porque ele não vem necessariamente só da garrafa PET que é mal descartada, né? A gente tem um exemplo muito sério das roupas que hoje utilizam tecido de origem, vamos dizer assim, de polímeros, né? Então, a gente tem poliéster, polietileno, todos esses produtos, essas roupas, quando elas vão para o processo de lavagem, elas acabam desgastando e colocam plástico no sistema, né, de águas cinzas, né, quando a gente lava a roupa. O próprio sabão desgasta. E as máquinas de lavar roupa não têm filtro para conter esse tipo de plástico, e nem as estações de tratamento de esgoto atualmente, nem de tratamento de água possuem filtros para retirar esse plástico. Então, a gente está colocando plástico no nosso organismo, literalmente, né? Porque não existe ainda processo de filtragem para retirar esse plástico. Se isso causa um mal para a nossa saúde ou não, agora a gente vai ter que estudar isso a longo prazo e verificar o que está acontecendo, mas que não deveria acontecer,
Isso já está de comum acordo e já é consenso científico, né? Então, é um problema que precisa ser lidado. 40% dos produtos alimentícios ou não são danificados por conta da embalagem. Quando ela é mal pensada, pode causar muitos prejuízos. No CTEA, o Centro de Tecnologia de Embalagem do Itaú, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que fica em Campinas, no interior de São Paulo, faz testes em vários tipos. Neste, a resistência de uma embalagem durante o transporte rodoviário, o modal responsável pela distribuição de mais de 60% dos produtos no Brasil. Este equipamento simula a carroceria de um caminhão com as trepidações que ocorrem no trajeto. Se sabe quanto tempo a caixa ou uma bag como essa se mantém intacta ou se sofre algum tipo de avaria no trajeto. Se a embalagem sofrer alguma avaria, tiver com uma dimensão muito pequena, ele vai se romper e aí eu perco tanto o produto como a embalagem. E quando eu perco os dois, o impacto ambiental é muito maior do que se eu tivesse uma embalagem mais resistente. Neste outro laboratório, a análise é das embalagens plásticas para manter a qualidade dos produtos acondicionados. Aqui, a elasticidade de fitas usadas nas embalagens. A pesquisadora explica que a embalagem é uma importante aliada de todo o processo produtivo e do meio ambiente. A função da embalagem é proteger o produto, fazer com que esse produto saia do centro produtivo e chegue na casa do consumidor, protegendo esse produto da parte externa, da contaminação e que a pessoa possa consumir o produto. A embalagem, ela evita o desperdício de produto. Se ela tiver um bom desempenho, eu não perco o produto e com isso você então reduz o impacto ambiental se você não tem perdas. Se você reduz muito a massa dessa embalagem, a quantidade de embalagem, e ela se romper, ela caiu da prateleira e rompeu, eu perco tanto a embalagem quanto o produto. E com isso eu perco toda aquela energia, a água que foi consumida para gerar, para produzir, tanto o produto como a embalagem. E aí o impacto ambiental é muito maior. Uma redução bastante significativa no peso das embalagens. Então, houve desenvolvimento de máquinas, novas tecnologias, novos designs. Isso permitiu reduzir a massa de embalagem, mantendo o desempenho. Surgiram também embalagem multicamada, que a gente chama, que é a combinação de materiais. E com isso, você usa um material que tem mais barreira, que é mais resistente, você usa menos material para a mesma função, para levar a mesma quantidade de produto. Então, a questão da sustentabilidade, ela permeia o mundo todo. O que a gente tem visto ultimamente, uma grande preocupação com a reciclagem, porque existe esse acordo global para tirar o plástico do oceano, né? Então, assim, existem algumas tentativas de substituição do plástico por embalagem celulósica, muito trabalho para que as embalagens sejam recicladas ou recicláveis, também embalagens reutilizáveis, como tinha antigamente as garrafas de cerveja, né, as garrafas de refrigerante, que hoje em dia quase não se usa mais, mas está voltando ao mercado, porque aí você já não gera um resíduo, essa embalagem volta para ser reutilizada. Quando você faz isso, você reduz muito o impacto ambiental, porque você não tem que produzir uma nova embalagem, que extrair mais matéria-prima. E você tem muitos ganhos, porque você reduz o consumo de energia, reduz o consumo de água, você otimiza o sistema para o mesmo desempenho. É muito importante pensar no ciclo de vida dessa embalagem. O que é o ciclo de vida? O ciclo de vida não é o tempo de vida do produto na prateleira. O ciclo de vida é desde a extração da matéria-prima. Então, se a embalagem é plástica, eu tenho a extração do petróleo. Se a embalagem é celulósica, eu tenho a plantação das árvores. Então, desde a extração da matéria-prima, a produção do material de embalagem, a produção da embalagem, essa embalagem acondicionando o produto, transportando o produto até o consumidor
e depois o fim de vida, se ela vai para o aterro, se ela vai para a reciclagem, se vai ser incinerado, o que vai acontecer. Depois do intervalo, o trabalho das cooperativas de catadores e a reciclagem de embalagens de papel, setor que movimenta bilhões no Brasil e no mundo. Manejo dos resíduos sólidos urbanos em 2020, que está no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostra que cada brasileiro produz 1,01 kg de resíduo por dia. Dos 5.570 municípios no país, 36,3% têm o serviço de coleta seletiva, o que envolve 35.700 catadores. Dos 66,6 milhões de toneladas de lixo produzidos em todo o território nacional, 73,8% vão para aterros sanitários, como o Delta A, em Campinas, desativado para o lixo doméstico desde 2014 e que a Prefeitura aguarda a aprovação da CETESB para voltar a depositar resíduos no local. 11,6% vão para aterros controlados e 14,6% nos 1.545 lixões que ainda existem no país. Em Campinas, uma das mais antigas cooperativas de catadores, Antônio da Costa Santos, que fica no distrito do Campo Grande, é uma das credenciadas pela Prefeitura para o trabalho da coleta seletiva e de triagem. Fundada em 2001, faz parte da Reciclamp, uma rede de cooperativas que presta serviços ao município. O material chega e já passa pela triagem, separação, pesagem e grande parte é prensado em fardos para ser vendido para empresas de reciclagem. Aqui são 38 cooperados que se dividem em turnos de trabalho desde a coleta até a saída do material. Eu tenho pessoal que vai lá e faz uma pré-triagem do material, que sempre vem rejeito, madeira, comida, que hoje ainda vem muito, e daí a gente traz para o outro lado aqui do barracão, embegado, e a cooperativa trabalha com produção. Daí são pesados os bags e vai até a banca para fazer o separamento do material. Aqui na banca sai a PET já pronta, o leite sai pronto, papelão, mistão, sucata. Cada uma tem seu destino certo ali, as caçambas, a prensa para prensar, e daí vai para as empresas. Muitos materiais que não deveriam estar aqui já são separados logo que chegam, sem contar os restos de alimentos que muitas pessoas ainda colocam junto com o reciclável. A cooperativa não recicla, é madeira, comida. Isso não é reciclagem dentro da cooperativa. Tem muitos plásticos também, que se chama plástico seco, que também não tem comércio. Mas esse caso que não tem comércio, a pessoa em casa, ela deve voltar a colocar no lixo comum, ou mesmo assim ela deve separar, que vocês dão uma outra destinação? Não, a gente aqui dá outra destinação, porque muitas pessoas não sabem a separação correta
em casa. Sim. Quando a gente fala em separação correta, ainda existe uma dúvida. As pessoas acham, devo lavar ou não as embalagens dos produtos antes de separar? Todos devem ser lavados ou não? Eu acho que não. Outra coisa é separar sacos. Tem gente que quer pôr separadinho. Não adianta, que chega aqui na cooperativa, tudo isso é aberto e cada um vai para um lugar. Cada um vai para a sua fábrica e lá tem a lavagem. Então, para mim, não é necessário lavar material. As bandejinhas que é isopor hoje, não tem mais comércio. Então, está indo por rejeito. Mas a gente chegando aqui, a gente dá destino. Então, quem está em casa, continue separando, mesmo esses que tem aquela bandejinha da carne, Sim. aquela de isopor, isso vai por rejeito, mas vocês ainda têm como dar destinação. Sim. Hoje, para falar a verdade, melhorou muito. Mas ainda falta bastante ainda, viu, filha? Porque ainda continua vindo resto de comida, continua vindo madeira. A pandemia também impactou diretamente o trabalho das cooperativas. Em Campinas, por exemplo, de 600 toneladas coletadas por mês, agora são 240 no total, uma queda de 60% provocada pelo aumento da concorrência. Está faltando material nas cooperativas, tem cooperativa igual a minha mesmo, está trabalhando 2 vezes por semana, 2 dias e meio, porque o povo está na rua por causa da epidemia, muita gente desempregada, e estão reciclando material na rua, então está faltando dentro das cooperativas. Eu já cheguei a triar nessa cooperativa 200 toneladas de material. Hoje, se tiver triando muito, 160, 150 toneladas. O Brasil é campeão mundial de reciclagem quando se fala em latinhas de alumínio. De acordo com a Abraslatas, a Associação Brasileira Fabricantes de Latas de Alumínio, o índice chega a 97,4%. O último censo de reciclagem do PET em 2019, de acordo com o site Ciclo Vivo, mostra que o país reciclou 55% das embalagens PET, o que representa 311 mil toneladas deste material. O vidro, por sua vez, tem menos de 50% de reaproveitamento e somente em 2018 estima-se que foram parar nos aterros 470 mil toneladas de um material 100% reciclável. Já o papel e papelão, 80% reciclável usado em embalagens. Cerca de 95% da matéria-prima fibrosa usada na fabricação de papéis é construída por madeira. O país é um dos líderes mundiais no segmento da produção de papel e celulose. O Brasil figura entre os principais países recicladores de papel no mundo e, internamente, este é um dos materiais com mais alto índice de reciclagem. A reciclagem de 1 tonelada de pasta celulósica, obtida a partir de papel já usado, evita a derrubada de cerca de 34 eucaliptos com 12 metros de altura. Em Americana, esta fábrica trabalha com reciclagem de papel, papelão e de embalagens longa-vida. Em 2011, 27,1% das embalagens cartonadas longa-vida eram recicláveis. Atualmente são 100%. E para se ter uma ideia da importância da destinação correta deste tipo de resíduo, só aqui são 4.000 toneladas por mês de embalagem longa-vida que deixam de ir para aterros e lixões e que, após todo o processamento, voltam para a cadeia produtiva. Aqui são produzidas 400 toneladas a partir da compra de material que vem de cooperativas, catadores,
supermercados e empresas. Tudo já chega prensado assim após passar pelos depósitos. A gente entrou no mercado de aparas e tudo mais, exatamente para a gente ter garantias da nossa matéria-prima, né? Então, o foco principal era esse realmente, você verticalizar e conseguir, a partir daí, ter o produto base, né, nossa matéria-prima, e depois ir evoluindo, né? Mas é claro, isso, né, dentro de todas as normas ambientais e tudo mais. Agora, né, a gente já, vamos falar assim, o que começou com esse processo foco econômico em si, né, hoje já tem uma outra visão, né? Hoje realmente a gente tem essa visão da importância realmente, né, do que a gente está fazendo, né, também, não só como, né, o produto, né, mas também para a sociedade. Quando você decidiu, que é o mais recente, trabalhar com as embalagens LV, como foi buscar esse parceiro que ia trabalhar, por exemplo, com plástico e com alumínio, que é um produto que diretamente não é o seu negócio? Como foi buscar essa parceria? Sim. O mercado, na verdade, ele está carente desse tipo de produto. Porque como ele era muito... essa embalagem LV, né, que são essas embalagens, elas têm o plástico e alumínio, mas muito poucas empresas vão processar esse tipo de material. Quando processa, ele é direcionado para aterro, né? Então, tem vários fabricantes ao longo de todo o Brasil, esse mercado está bem desenvolvido, dos fabricantes que realmente fazem esses materiais, né, para a construção civil, e ele está bem desenvolvido em quase praticamente todo o Brasil, vamos dizer assim, de norte a sul, né? Ele só não se desenvolve mais exatamente pela falta de matéria-prima, né? Então, para a gente tá disponibilizando esse material, tá fazendo parceria com esses fabricantes, tem sido bem confortável, porque, na verdade, o mercado ele é muito carente, né, de ter um resíduo ainda de boa qualidade. Que eu falei, o resíduo ele ainda era tudo misturado e mandado para aterro. Então aqui a gente faz uma separação adequada, né, e acaba direcionando para esses fabricantes. Há pelo menos 15 anos a gente começou, né, a comprar e vender papel, né, e depois começamos a fabricar as embalagens de papel laminado, né. Então, nessa fabricação de papel, a gente começou a coletar o resíduo, né, dos nossos próprios clientes, né, e começamos daí a fabricar, né, o papel em si agora, né. E agora, a partir do ano passado, a gente identificou essa oportunidade, né, exatamente de estar processando as embalagens de LV, né, essas embalagens longa-vida, né, que elas são embalagens que praticamente estavam sendo descartadas no mercado, com aproveitamento muito pequeno, né. E então a gente começou a estar aproveitando esse material e também materiais de baixa qualidade, né, como jornal, revista, papel cartão, restos de gráfica. Então a gente conseguiu ir desenvolvendo, né, algumas soluções para ter uma limpeza desse papel de forma adequada, possibilitando a gente ter um papel de ótima qualidade. E também dando principalmente uma destinação ao plástico e alumínio, que também eram, né, descartados em aterro sanitário. Quando a gente pensa nesse processo todo, em que a sua empresa faz essa separação de todo esse material, as pessoas, de modo geral, nesses últimos anos, elas têm percebido a importância do descarte correto ou ainda falta muito? Eu acho, pelo que a gente tem percebido, né, a reciclagem, essa coleta seletiva, ela tem aumentado, né? Com o passar dos anos, a gente tem percebido cada vez mais uma consciência ambiental melhor, né? Você vê hoje, principalmente em condomínios, em shoppings, né? Todos eles têm uma estrutura de descarte, né? Também para esse material que vamos falar descarte, né, para recicláveis, né? Então, a gente tem percebido que isso tem crescido, né? Porém, tem crescido numa taxa muito lenta, né? E se comparado, né, ainda a países, né, vamos falar de primeiro mundo, se a gente comparar com os países, né, que são hoje referência no segmento de reciclagem, vamos dizer assim, né, o Brasil ainda está, né, em torno de 4%, né, segundo
as pesquisas. E os países, né, desenvolvidos, né, estão acima de 90, né? Então, assim, existe ainda, né, vamos falar, um abismo, né, diferença entre, né, o Brasil, o que é praticado no Brasil e o que é praticado nos países mais desenvolvidos. Mas que a coleta seletiva tem sido cada vez mais importante, essa consciência ambiental, que está sendo cada vez maior, isso a gente consegue perceber, sim. A gente percebe que nesse trabalho que você faz, existe, para quem está em casa, um tipo de separação adequado para a gente pensar, olha, esse tipo de papel, ele é mais nobre que o outro. O que você diria para quem está em casa? Porque vocês recebem esse material que as pessoas selecionam. O que você diria para essas pessoas? O descarte, ele é o mais simples possível, né? Ele não é nada complexo, né? Então, se você separar só o que é papel, o que é plástico, o que é vidro, o que é metal, né, fazendo, né, separação dos produtos básicos, né, ou simplesmente, né, se você não misturar, né, por exemplo, esses materiais ou o papel em si, né, que a gente usa aqui, não misturar com lixo orgânico, né, só você não colocar com o lixo orgânico, que é o lixo, né, de resto de comida, né, o lixo de banheiro, se você não colocar com esse material, ele, entendeu, já está apto a ser reciclável, né? Então, assim, é super simples, né, o descarte, né, é uma questão de cultura mesmo, né? E eu acho que cada vez mais, se isso for sendo desenvolvido desde a base, eu acho que isso começa na escola, né? E então, assim, né, eu acho que a cultura, né, tem que acabar, a gente tem que acabar passando isso para os nossos filhos e tudo mais, para que a gente consiga, né, a médio prazo, né, melhorar essa taxa de reciclagem. Mas o descarte em si, como eu disse, é super simples. Restos de aparas, embalagens que vão ser transformadas em um novo material. As empilhadeiras levam os fardos até esses equipamentos que parecem grandes liquidificadores. Tudo sobe pela esteira e dentro passa pelo processamento com água, onde o papel vira esse líquido escuro. E aí ocorre a separação do plástico e do alumínio das embalagens longa-vida. Eles saem assim, lavados, e são colocados nesta grande caçamba e uma outra empresa fará o processamento. Na separação, 60% do que sai é papel. O líquido passa por toda essa tubulação até o outro lado da fábrica, que tem um sistema próprio de tratamento de esgoto e também uma casa de força. São cerca de 350 colaboradores que se alternam em 3 turnos de trabalho. De acordo com a ANAP, a Associação Nacional dos Aparistas de Papel, em média se recicla por ano cerca de 5 milhões de toneladas do material de todos os tipos, o que movimenta emprego para mais de 29 mil pessoas no Brasil. A caldeira, que não para nunca, produz 18 toneladas de vapor por hora. São milhares de toras de eucaliptos advindos de reflorestamento. É aqui que um novo processo se inicia com o uso de todo o vapor produzido. Em cada esteira, o papel vai se formando e nas bobinas sai cada vez mais seco e assim as folhas começam a ser formatadas. Neste grande tubo, o papel forma rolos cortados de acordo com a demanda. E tudo é tirado uma amostra que passa pelo laboratório da empresa, que analisa a qualidade de cada lote. Uma produção escoada para o Brasil todo. Esses produtos são utilizados principalmente na proteção de embalagens coletivas. Então, tudo que é transporte, né, e que no Brasil a gente está, né, baseado aí no transporte terrestre, então tudo que é transportado precisa de uma embalagem para ser transportado, precisa ter uma amarração adequada, precisa ter formatos adequados, até porque a gente precisa otimizar, né, a questão de frete, que é uma questão que impacta no custo de qualquer empresa. Então, nós temos soluções nesse sentido. Então, nós fazemos todo tipo de proteção, né, onde desde plástico, alumínio, ferro, alimentício, que hoje é o principal segmento nosso. Então, nós fazemos vários tipos de produtos, as divisoras de papel,
né, para o mercado de bebidas e tudo mais. Então, nós fazemos todos os tipos de produtos em papel laminado. E Aquelas turbinas ali. isso, e também temos tubos, né, que é para o mercado também, mercado de plástico também, porque tudo, na verdade, o próprio papel, né, ele é tudo que é bobina, ele é enrolado em tubo, né? Tudo, se você pensar hoje, né, na toalhinha de papel, ele vem no tubo, né? O papel higiênico, ele é enrolado em tubo. Então, é um mercado bem vasto, que eu falei, tudo precisa de embalagem para ser transportado ou até mesmo usado. 100% desse material, 100% é reciclável, né? E a gente usa, né, no nosso processo produtivo. Então, das aparas, hoje 100% dos nossos produtos são aparas, nada provém de reflorestamento, mas é 100% aparas e tudo isso volta a ser 100% matéria-prima. 42,7% foi o percentual de embalagens longa-vida recicladas no Brasil em 2020. O principal material das embalagens é o papel cartão, material renovável feito de madeira. Daquele material que foi separado aí na sua casa, daquela caixinha de leite, de sucos, o plástico e o alumínio viram telhas e outros produtos. E nesta fábrica viram papel para embalagens, cantoneiras, rolos para novos papéis e o ciclo novamente se inicia. A legislação ambiental aqui no Brasil, né, ela é uma legislação assim, extremamente elaborada. A gente pode dizer que a legislação ela é igual a de qualquer país desenvolvido, né? Então nós temos leis específicas para tudo, né? Para a água, né? Para a poluição do ar, para a energia elétrica. Então assim, nós temos todas assim, uma cadeia, né? Tudo muito bem estruturado, né? E a gente aqui, como vocês viram, constataram, nós seguimos todas as normas, né? Desde CETESB, todos os órgãos, né? Nós temos todas as licenças ambientais, tudo mais. Então assim, é claro, respeitamos todas as leis e também temos essa consciência, né, ambiental, que eu acho que é o mais importante, esse compromisso pessoal, né, com a natureza e com a sociedade, né? E a sociedade tem despertado cada vez mais para isso, né? Eu acho que a natureza tem dado uma ajuda, né? Porque, né, a gente tem enfrentado aí pior seca nos últimos 100 anos, né? A questão ambiental, né, ela tá aí para todo mundo ver. Né? O planeta realmente, né, ele está gritando, né, por ajuda, né, e ele nos dá todos os recursos, né, basta a gente saber utilizar, né? Então, assim, a sociedade como um todo, ela tem valorizado cada vez mais o produto reciclável. Antes tinha muito isso, né, o reciclado é um produto segunda linha e tudo mais, né? Agora, mesmo esses produtos ainda não sendo de primeira linha, não vamos dizer que é utilizado em larga escala, até porque ela nem tem, né, uma quantidade, né, em larga escala. Mas a gente pode falar que hoje, nessa consciência, a gente vê isso em todos os segmentos praticamente. No próximo bloco, um movimento entre famílias para a redução do uso de embalagens. Em prol de uma sociedade sem lixo, em que os materiais orgânicos viram adubo e os materiais recicláveis são reinseridos na cadeia produtiva, potencializando ao máximo o reaproveitamento de resíduos e a redução ou fim do encaminhamento de lixo para os aterros sanitários e lixões. Em um país em que 80% do lixo é composto por embalagens, é preciso ir além da destinação correta e atitudes como a redução do consumo podem fazer parte da rotina de uma casa e unir amigos em um movimento para salvar o planeta. Essa administradora de empresas está nesse movimento que une vizinhos e familiares. A ideia surgiu
foi para as redes sociais e atualmente mobiliza mais de 100 famílias em Campinas. A redução do consumo de embalagens está entre essas ações que começaram na pandemia da Covid-19. Na pandemia, eu que sempre trabalhei bastante, fiquei bastante tempo em casa e fiquei muito assustada com a quantidade de lixo que nós 4 gerávamos, né? E como o universo conspira, acabei descobrindo algumas pessoas, uma delas a Bea Johnson, depois uma brasileira chamada Cristal Muniz, que não geram mais lixo. E aí eu comprei esse livro, Uma Vida Sem Lixo, comecei a estudar e vi que era possível a gente mudar uma série de hábitos muito simples para contribuir com a vida do planeta. Nesse interim, a gente subiu numa cama elástica, eu e meus filhos, e fizemos um convite para as pessoas dizendo, vamos com a gente. E isso foi espalhado para mais ou menos 400 pessoas no WhatsApp. Delas, hoje, nós temos 100 famílias, há 1 ano e 3 meses, estudando todo o impacto ambiental de uma casa e vendo o que é possível fazer, o que é possível para cada um fazer para melhorar. Nós entendemos que a casa, é o universo de todo mundo. E fizemos esse convite espontaneamente, não foi uma coisa planejada nem pensada. E tudo que nós fazíamos aqui, nós postávamos e aí as pessoas começaram a fazer e postar juntos. Então não foi uma coisa planejada, né? Foi uma coisa orgânica, natural. A maior questão hoje é a diferença entre o lixo zero, que é uma coisa que está um pouco distante da gente, e a destinação correta do seu lixo. Então nós vimos o seguinte, para você não gerar mais lixo, você tem que comprar tudo a granel. Você tem que mudar completamente o seu modo de viver, comprar tudo de segunda mão, nada tem embalagem, você consome muito pouco, quase nada de roupa, produtos são fabricados por você mesmo na sua casa, do blush até o shampoo, sabonete. As pessoas lixo zero fazem tudo na sua própria casa e compram toda essa matéria-prima para fazer as coisas a granel. No Brasil a gente está caminhando para ter lugares que vendem tudo a granel. Nos Estados Unidos já é mais fácil, tem países que já estão na frente. Desse lado, que foi a nossa decisão, como destinar corretamente para que o lixo da minha família, da sua família, não vá para o aterro sanitário. E aí, eu nunca tinha pensado nessa minha responsabilidade, o que eu estava fazendo todos os dias, inconscientemente. E aí eu comecei a entender como eu podia melhorar. E isso está acessível para todo mundo. Então, veja bem, hoje, tudo descartável pode ser substituído. Então a gente pôs aqui nessa mesa essa ideia, que é um conceito para as pessoas em casa pensarem, né? Então, quando eu vou no mercado, eu pego uma eco bag e eu não trago sacola plástica para minha casa. Já é o primeiro passo. Aí eu chego no mercado e eu vou comprar laranja. Ao invés de eu colocar no saquinho, eu coloco na minha bag, na minha eco bag e ponho dentro da minha sacola. Eu vou comprar, por exemplo, um frios, eu posso levar um Tupperware e não trazer a embalagem de isopor para casa. Vai gerar um esforço de eu ter isso no carro, mas com o tempo eu vou criar esse hábito. Então, veja bem, a gente pode ir trocando e substituindo as coisas plásticas, principalmente, porque o plástico, que é o grande vilão dos mares hoje, do problema do planeta, por algodão, né? Coisas que você vai lavar e vai usar 10 anos na sua casa, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do papel filme plástico, que é muito comum na casa de todo mundo. Hoje a gente tem um material natural feito com cera de abelha, que você pega o seu potinho e ele fica durinho e faz o papel dele, né? Então nós temos... Pega o formato daquele... Daquele embalagem. Pega. Então você substitui, você faz substituições
de coisas que eram descartáveis e viravam lixos por coisas que são reutilizáveis. Por exemplo, as pessoas lixo zero andam com talheres na bolsa, né, para não chegar no aniversário e usar o talher uma vez, que é o plástico de uso único que a gente fala, né? O copo retornável. Então, se você tem sempre um copinho na bolsa, você não precisa jogar todo dia copos de plástico no lixo. E a gente faz a substituição. O guardanapo de papel vira guardanapo de pano. Mas eu gasto água para lavar, mas o papel gasta muita água para ser feito, então compensa. Você vai lavar isso junto com outras coisas, e aí você está economizando muitas coisas. Mudança do estilo de vida com práticas que incentivem a sustentabilidade. A Renata passou também a produzir muito do que a família consome, como o próprio sabão e até alguns produtos de limpeza. E aí essas coisas todas vão sendo trocadas e seu lixo vai diminuindo. E isso é muito simples de fazer hoje porque a gente tem muita opção no mercado. A nova forma de viver trouxe algumas medidas. Uma delas, a troca na forma de consumir, evitando o uso de embalagens. Hoje você tem condição de fazer o seu café sem papel. Então aqui estão alguns poucos exemplos de você ir pensando e substituindo as coisas que são descartáveis por coisas reutilizáveis. Tudo isso tem na internet e no mercado hoje. Então a gente está em crescimento com produtos, né? Também tem empresas hoje que estão à frente e que te mandam, por exemplo, um borrifador, que isso aqui eu estou usando, esse produto é 100% natural e você põe uma cápsula aqui dentro. E aí, o que você usa é uma cápsula, não tem embalagem. E essa cápsula a gente faz a logística reversa, que a gente chama, que a gente... embalagem, no caso, né? a gente manda de volta para a empresa essa capsulinha numa caixa de papelão que vem, você devolve e aí você não gera lixo com todos os produtos da casa. E quando o uso da embalagem é inevitável, a administradora diz que a separação é algo que pode ser incorporado facilmente no dia a dia de todos nós. O quanto te incomodava também essa questão das embalagens, até porque a gente tem algumas iniciativas, você mencionou aí a empresa que a própria caixinha você devolve, mas a maior parte ainda não. Você, aquela caixa que veio produto, vai pro lixo. Como é essa... Isso te incomoda, te incomodava? Como que foi feita essa questão? Veja bem, o primeiro passo que cai a ficha quando você começa a olhar para o seu lixo, porque o legal é você olhar para o seu lixo, ver, primeira coisa, ver o que você produz. Cada casa é um universo específico. A gente é parecido, mas é diferente, né? Então, o primeiro passo é ver que o lixo orgânico, ele é vivo. E o reciclável, ele não é lixo, ele é material e dá para ser transformado em outras coisas. Então, o orgânico, ele vai para a terra, ele é vivo. E o reciclável, se você destinar, ele vai para uma cooperativa e ela vai trabalhar em cima disso. Então, quando você faz essa separação, já dá um alívio no coração. Que o que é? O que é o lixo orgânico? São as cascas, são as frutas, é o resto do alface, é o resto do seu arroz, do seu feijão, da sua carne, que essa empresa que está vindo coletar para nós, ela leva tudo isso. Aquele lixinho da sua cozinha vai sumir. E aí, o que sobra? Embalagem. Embalagem, papel, papelão, vidro e lata. Isso tudo se transforma e recicla. Toda semana destinar esse reciclável para eles e ele vai levar numa cooperativa e você vai fechar essa cadeia, esse ciclo. Aqui, cada tipo de embalagem e produto que pode ser reciclado tem o seu lugar. Nós podemos pegar baldes em casa, o que você tiver, né, para você fazer a sua separação. Aqui é meu lixo reciclável. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho embalagem plástica, eu tenho papelão, papel grosso, papel comum, plástico, vidro e lata, tá? Isso é parte do lixo de todos nós.
né? Então você precisa separar do orgânico isso e mandar para um lugar adequado. Não precisa higienizar profundamente as embalagens, mas tirar aquele grosso de coisas que azedam, estragam, como leite, por exemplo, é importante. Feito isso, a gente vai ter uma limitação aqui com 3 itens que a gente está vendo aqui na minha frente. O isopor não vai para a cooperativa, a esponjinha, que muitas vezes aqui em casa eu tenho um tipo de panela que eu preciso dela, eu não consigo usar só a bucha natural, e esse plástico que faz barulho na mão, ele não é reciclado pela cooperativa. Então esses 3 itens eu tenho destino específico para cada um deles. Ela fala da responsabilidade de cada um quando olha para o seu lixo e como é possível a mudança de atitude onde a gente vive. A primeira inspiração, eu acho, é a gente pensar no futuro. Então, se você tem netos, você pense neles, porque os oceanos estão cheios de plástico. Então, a gente precisa cuidar das próximas gerações e com certeza você tem um netinho, um filho pequeno ou alguém para zelar, porque é nosso dever deixar para eles o mundo que a gente tem hoje, de qualidade na água, no ar e nos resíduos. Então, eu acho que o primeiro, o que nos move são o nosso dever com os laços afetivos que nós temos de futuro. Eu acho que esse é o primeiro chamado. O que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? O segundo é que cada casa é responsável pelo seu resíduo. Não adianta a gente não olhar para ele. E a partir de agora, eu acho que a consciência está ampliando nesse sentido. Então, dá um pouquinho de trabalho no começo? Dá. Mas só até você se organizar. Depois isso tudo vira muito simples e orgânico dentro da casa. E aí, se você já separar o orgânico do reciclável e encaminhar esse reciclável, você já está fazendo um bom trabalho. Hoje é inadmissível a gente jogar uma casca de laranja junto com uma embalagem plástica. Todos nós sabemos que está errado. Então, se você tem pouco tempo, não tem condição de fazer muito, pelo menos separe e veja a coleta seletiva da prefeitura, se ela passa na sua casa, em que dia, ou se ela passa no seu trabalho, às vezes ela não passa lá, mas passa em outro lugar. E pense a respeito disso e observe o seu lixo, porque ele é seu. Nós temos uma mania de achar que isso é responsabilidade do poder público, de outros, e se nós tomarmos para nós a responsabilidade de cada casa, olhar para isso, o mundo vai ser um lugar muito melhor. Quando você vai com uma eco bag no mercado, tem pessoas te olhando que vão aprender com aquele movimento seu e vão pensar a respeito daquilo, e amanhã a gente vai construir esse mundo que a gente quer, que é um mundo muito mais sustentável, muito mais viável da gente viver. Com os prós e contras a respeito do processo produtivo, o uso e o descarte da embalagem, uma coisa é certa: ainda há um grande caminho para que a população se conscientize. É muito mais fácil comprar granel numa loja granel do que você chegar num hortifruti comum ou no mercado comum com a sua eco bag. Dá um frio na barriga. Sim, no começo você fala, nossa, será que eu vou conseguir? Mas isso tudo é uma bobagem, porque é tão natural, as pessoas que você passa no caixa, a pessoa te olha e fala, tá tudo bem, porque qual é o problema de eu levar uma sacola, uma eco bag e não trazer uma embalagem? Não tem problema nenhum, é só a gente ir mudando os conceitos e paradigmas, né? Eu aposto que o problema não é a embalagem, o problema é a cultura das pessoas. Essa eu acho que, sabe, não é a embalagem que é a vilã. Eu acho que se a gente tivesse um descarte correto, né, se a gente tivesse políticas públicas que fossem, por pessoas que fossem sérias, né, se a gente tivesse toda uma cadeia, uma estrutura, né, que eu falei, vem desde a base, eu acho que daí vem da escola, desde o infantil, né, eu acho que, eu tenho certeza, né, que o problema seria muito menor. Porque qual que é o grande problema do negócio? É exatamente o descarte incorreto. Quando você descarta de uma forma incorreta, daí você está poluindo, né? E quando você descarta de forma correta, você está reciclando o material e economizando um monte de recurso, né?
E a embalagem, se você vê, ela tem, vamos falar assim, você não consegue frear muito o volume de embalagem, né? Porque cada vez mais, né, o número de pessoas no mundo está crescendo, a população mundial está crescendo. Então não adianta, você sempre vai precisar ter embalagem, né? Concordo que as coisas precisam ser numa escala menor, né? Eu acho que quanto mais a gente economizar recursos, não importa de que o recurso nós estejamos falando, eu acho que assim, é importante a consciência né, do não desperdício. Eu acho que isso é uma coisa, né? O não desperdício, ele sempre deve ser cultuado, né? Mas o problema não é a embalagem, o problema é a cultura, né, realmente de ter o descarte correto, né, e esse compromisso, né, ambiental. Eu acho que o poder público tinha que ajudar um pouco mais a abrir mais setor de cooperativa, de reciclagem, de coleta aqui em Campinas. Hoje são quantas em Campinas? Cooperativa, 12. 12 cooperativas. Sim. A gente tem mais de 1.200.000 habitantes. Essas 12 cooperativas conseguem atuar na cidade toda? Não, eu acho que se abrisse mais, ajudaria mais as cooperativas, que hoje está às 12, e poderia abrir até mais cooperativa e dar mais emprego para o povo. O vilão é aquele consumidor que não se comporta direito e joga a embalagem onde ela não deve ir. A questão da embalagem na praia. Ela não foi lá, ela não tem pernas, né? Ela foi lá por quê? Porque jogaram no lugar inadequado, jogou no meio ambiente, veio a chuva, ela foi para o rio, do rio ela foi para o mar. Então a embalagem não é o vilão, a embalagem, a função dela é proteger o alimento, que as pessoas hoje predominantemente moram em cidades, o alimento tem que vir do campo para a cidade, então a embalagem é importante. Existe toda essa tentativa das indústrias de reduzir a quantidade, porque a embalagem também é custo, né? Então, dependendo do material, ela é muito cara. Então, é um material importante e ela não é vilã porque ela está protegendo, ela evita a contaminação, do que se eu tenho um produto que não está acondicionado numa embalagem, eu não tenho controle de qualidade, eu posso ter contaminação por roedor ou por outras coisas, e a embalagem está protegendo o produto. Então, assim, tratem com carinho as embalagens depois do consumo. Nesse caso, a gente tem a responsabilidade compartilhada, porque assim, o produtor de embalagem ele tem trabalhado de modo forte para a questão da própria reciclagem. Então, muitas garrafas, se a gente observar hoje, as garrafas de refrigerante, muitas delas já têm um conteúdo reciclado, porque já tem aprovação no Brasil e no exterior de usar material reciclado para garrafa de PET. Então, no Brasil, só a garrafa de PET reciclada que é aprovada para contato com o alimento. Agora, se o consumidor não destinar essa garrafa para coleta seletiva, se essa garrafa for para o aterro sanitário, for para o lixão, como é que ela vai chegar num processo de reciclagem? Como é que ela vai voltar para a cadeia? Então, não podemos falar só do fabricante, né? O consumidor tem um papel importantíssimo, porque essas garrafas estão pulverizadas no Brasil todo, o Brasil é imenso, e elas precisam voltar, e justamente pela coleta seletiva, voltar para a cadeia de reciclagem e voltar para gerar um produto, seja uma garrafa, um carpete, uma camiseta, seja o que for, não só a de plástico, como os outros materiais também. O vidro, né? O vidro que é um material pesado, eu tenho que fundir a sílica para fazer o vidro. Então, se eu reutilizo essa garrafa, ou reciclo essa garrafa, eu tenho uma economia estrondosa de energia, que é o que ocorre com o alumínio também. A latinha, né? Eu economizo 95% de energia se eu reciclo a latinha. Então, o papel do consumidor é extremamente importante. Como a legislação já determina, né, a questão da educação ambiental é responsabilidade do governo público, do órgão público, né? Seja o governo executivo, municipal, seja o estadual, seja o federal. A gente não pode retirar essa responsabilidade do poder público. O que eu acho é que ele tem um papel de liderança nesse processo,
né? Essas instituições, elas têm a responsabilidade delas também, afinal, elas estão produzindo um produto, elas precisam explicar ao consumidor o que é o pós-consumo desse produto. Não só o consumo dele, não só o que está contido dentro dele, como utilizá-lo, mas também como agir no pós-consumo. Olha, quando esse produto perder sua funcionalidade, ou quando você se alimentar e tiver que descartar a embalagem, faça isso, faça aquilo. Informar realmente a população o que significa o produto, porque até na hora de eu ir no supermercado e comprar um produto, eu posso comparar, né, o produto A e B e ver se dentro daquela ideia do pós-consumo que eu tenho, o A ou B vai suprir minhas expectativas, né, vai suprir o que eu quero, e assim eu decido o que eu compro. Eu acho que o papel do poder público sempre foi de representatividade da sociedade, então de liderança também dessa sociedade, de liderança nesse movimento, mas não de ação isolada, né? Ele tem vamos dizer assim, o poder público ele tem essa característica principal de poder colocar todos os atores na mesa, conversar, achar a melhor estratégia e implementar essa estratégia. Ele não pode abrir mão dessa responsabilidade. O papel do indivíduo é refletir sobre o consumo dele atualmente, né? O quanto nós, especialmente numa época onde a gente está passando por uma crise econômica também, eu acho que esse é o momento ideal da gente verificar o que nós estamos comprando em excesso e descartando de maneira inadequada, e aquilo que nós podemos comprar e comprar de maneira efetiva para não impactar também o meio ambiente. Né? Que tipo de embalagem que eu tô escolhendo no supermercado? Por que esse produto está com essa embalagem? Outra forma também que o indivíduo pode agir é conversar com aquele que produz o produto. Né? As empresas precisam também desse feedback, né? Desse retorno do consumidor. Então, o que eu não concordo com essa embalagem, eu vou mandar um e-mail para o SAC, né, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor daquela empresa, e vou dizer, olha, essa embalagem não está suprindo minhas necessidades, e eu acho que essas embalagens também acabam prejudicando o meio ambiente. A gente tem que começar a se posicionar como consumidores. Nós não somos agentes passivos nesse processo, né? Nós somos agentes ativos, né? Então, são essas... para mim, particularmente, diante da pesquisa que eu faço, eu vejo muito a importância, né, de tentar mudar o comportamento e se colocar numa outra posição, né, sair dessa passividade e se colocar numa posição mais proativa mesmo, né?